Boa noite, pois é, dia 30 de abril de 2025, amanhã já é feriado nacional, dia 1º, dia do trabalho ou dia do trabalhador? E aí? Porque os trabalhadores vão trabalhar amanhã. Eu vim conversando hoje com um motorista de táxi, ele estava dizendo, o único feriado realmente que o comércio respeita é o dia do comerciante, o dia do comércio, o dia do comerciário. Eu falei, é verdade, porque nesses dias os comerciantes realmente fecham as lojas, mas os demais dias, até Natal, Carnaval, Semana Santa, trabalho direto, né? Então, mas de qualquer forma, um feliz dia do trabalho para nós, trabalhadores, trabalhadores do Brasil, como dizia o Getúlio Vargas. Mas o que tem isso a ver? Tem a ver o seguinte: 350 anos de história. Não é mole, hein? 350 anos de história no acervo do Fundo da Fazenda Nacional de Santa Cruz, do Arquivo Nacional. Eu não me contive outro dia falando sobre esse acervo, já quando eu fiz aquela postagem sobre o Almanac Leme, né? A história de Santa Cruz nas páginas do Almanac Leme, fiz referência a esse fundo, fiz referência ontem também, eu falei, puxa, tem que fazer. E esse fundo da Fazenda Nacional de Santa Cruz realmente é um espetáculo, uma fábula, é um manancial de documentos que nós não podemos deixar de falar, de conhecer. O Arquivo Nacional é uma instituição federal, é vinculado ao Ministério da Justiça. Eu sou um pouco suspeito porque eu trabalhei um período, trabalhei não, fui estagiário lá no Arquivo Nacional, ainda quando funcionava no prédio, que atualmente o prédio é um museu da Casa da Moeda. Interessante. O que era a Casa da Moeda passou a ser Arquivo Nacional e agora o antigo Arquivo Nacional agora é a Casa da Moeda. Fica ali do outro lado do Campo Santana, quem chega da Central do Brasil, do lado esquerdo do Campo Santana, ali já próximo ali ao comércio, né? Meu nome daquela área dali, a área de comerciantes ali dos turcos. Bom, eu trabalhei ali na final da década de 70, 80, fazendo um estágio na área de museologia e história. Trabalhei na seção de iconografia. Foi um período fantástico porque o Arquivo Nacional estava passando por um processo de mudança. Foi a época que a Celina, neta do Getúlio Vargas, assumiu a direção. A Celina Vargas, eu sempre me confundo porque o nome dela era Moreira Franco, né, na época. Era casada com o antigo governador Moreira Franco, depois se divorciaram. É a Celina Vargas do Amaral Peixoto, neta do almirante Amaral Peixoto. E a Celina, então, uma socióloga fantástica, né, que reuniu o acervo do avô e publicou todo os diários, né, são 2 volumes, já fiz uma apresentação sobre isso. A Celina estava à frente do arquivo modificando tudo. E na época, então, nós tínhamos na minha sessão, era um grupo de professores, de historiadores, né, que estavam lá da Fundação Getúlio Vargas. Eu vinha pela Unirio, fiz o estágio na área de iconografia. Então, fui trabalhar na seção de iconografia. Era uma equipe fantástica, uma equipe muito boa, porque nós nos reunimos todas as semanas, eram discussões sobre temas. Também foi um período que eu fiz muitos cursos. Em menos de 2 anos, eu fiz mais de 15 cursos, porque quase todo mês tinha um curso lá diferente. É curso de História Administrativa, curso de eh, manutenção de arquivos, restauração, enfim, mas foi muito legal. E o Arquivo Nacional, então, é uma instituição de muita credibilidade, mas muita credibilidade mesmo. E tem esses acervos, por exemplo, no caso aqui do Fundo da Fazenda Nacional Santa Cruz, foi uma equipe que se desdobrou para fazer um trabalho que realmente só mesmo, porque para quem é pesquisador, olhando assim, fala, mas que coisa fantástica. Vejam só, reunir 300 documentos de 350 anos de história é muita coisa mesmo. Por isso que eu digo que é um manancial de documentos. Então, na apresentação de hoje, eu estarei falando 350 anos de história no acervo
do Fundo da Fazenda Nacional de Santa Cruz, do Arquivo Nacional. Já falei um pouquinho sobre esse fundo, né? Esse fundo do Arquivo Nacional, são mais de 300 mil itens de documentos. E o acervo da Fazenda Santa Cruz também é riquíssimo. Esses 350 anos, para fazer essa reunião, eles fizeram aqui uma divisão. Então, eles fizeram um catálogo analítico, que é aquele que eu mostrei na capa, aquela capa em capinha vermelha, lá na primeira página. E ele tem aqui, olha, tem uma seção que são as caixas. Essa seção de caixas tem principalmente uma caixa que os pesquisadores conhecem bem, é a famosa caixa 507. Quem chega lá no Arquivo Nacional, eu lembro que na época eu fazia pesquisa, tinha aquelas pessoas que atendem, ela chegou a caixa 507, já sabia que era Santa Cruz. É uma caixa enorme que tem uma quantidade imensa de materiais de Santa Cruz. É a caixa 507, mas é a seção de caixa. Tem a seção de códices e tem a seção de livros de registro. Nessa seção de livros de registro, tem os livros da série de administração, de contabilidade, de escravos, pessoal e questões fundiárias. Então, são assuntos diversos, né, que pegam, além da parte da história, também aspectos relacionados com a própria as terras. Tem um organograma que foi publicado nesse catálogo que dá bem uma ideia de como eles fizeram o trabalho. Então, nessas sessões, a seção de caixa, a seção de códices e principalmente aqui a seção de livros de registro, porque são muitos livros. Muitos desses livros encontravam-se aqui em Santa Cruz na época que nós fundamos o NOP. Esses livros estavam lá no setor lá do antigo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e nós tivemos, já falei um pouquinho sobre isso, estive conversando com o Dr. Pedro Calmon, do Instituto Histórico, depois veio uma equipe da Universidade Federal Fluminense do curso de Biblioteconomia e de História, inclusive a professora Ismênia e outros professores, professor Neves, Guilherme estiveram aqui, almoçamos juntos, fomos lá no... E a preocupação de todos, inclusive do Dr. Pedro Calmon, de todos nós, era que o arquivo, esses livros estavam jogados, amontoados lá num setor, porque não tinha mais lugar. Eram livros históricos, são livros históricos, né? Livros estavam lá junto com material inflamável, inclusive tintas, material, porque a gente tinha umas viaturas, então tinha óleo diesel e tudo mais. Finalmente o Arquivo Nacional recolheu esse arquivo, esse acervo, e está lá. Então são aqui, ó, seções de administração, de contabilidade, de pagamentos e tudo mais. Então, nesta chave, este quadro, tem-se uma ideia exata de que tem de acervo, né? O conteúdo é muito variado. O acervo é composto por encadernados, então esses são aqueles antigos livros manuscritos, né, em pauta, que tudo naquele tempo não tinha máquina de datilografia, não tinha computador, nada, era tudo manuscrito. Então, contendo guias de pagamentos de foros, laudemes e outras taxas, porque a fazenda, isso já falei várias vezes, a fazenda era muito complicada em termos de áreas. E as pessoas, então, às vezes ocupavam o terreno, tinham que pagar um laudeme, uma taxa para poder garantir o direito de propriedade. Então, essas taxas, esses recibos todos ficaram guardados e atualmente estão lá encadernados lá no Arquivo Nacional. Registros de despesas gerais. O historiador Benedito Freitas, nos livros dele, ele sempre fala muito, cita muito registros da presença de membros da realeza, da nobreza, a partir do que eles consumiram. É interessante, porque quando Dom Pedro chega, ou quando Dona Amélia, Dona Leopoldina, alguém chega para visitar, para se hospedar em Santa Cruz, tem as despesas. O que eles fazem? O Benedito vai lá atrás para saber o que eles comeram, o que foi comprado, enfim. Então tem esse registro de despesas. Assentamento de devedores, porque a fazenda também era ocupada por diversas pessoas que ocupavam os lotes, então tinham que pagar. E também pessoas que compravam gado ou compravam alguns produtos que saíam da fazenda. Então, assentamento de devedores.
guias de recolhimento de verbas ao Tesouro Nacional. A Fazenda sempre recolheu, desde o tempo dos jesuítas havia um recolhimento que era uma importância que levava para chamava o Colégio de Jesus aqui no Rio de Janeiro, que era a Companhia de Jesus. Depois, quando ela se tornou Fazenda Real Imperial, ela continuou recolhendo, e principalmente depois que se tornou Fazenda Nacional. Também tem um livro de entrada e saída de produtos no armazém. Como eu falei, chegando um visitante, precisava comprar mantimentos, precisava comprar materiais e tal, então isso aí ficava registro, está lá registrado. Ponto de empregados, porque além dos escravizados, tinham também alguns empregados, então tinha esse livro de pontos. Registro de receitas médicas. Nós tínhamos o hospital, esse hospital, já falei sobre o hospital dos jesuítas, estou prometendo, devo fazer provavelmente daqui a uns dias uma apresentação sobre o hospital imperial. Então, existiam as receitas, essas receitas eram aviadas, eram preparadas no próprio hospital pelos farmacêuticos, pelos os atendentes, né? Receita e despesa com gado. A Fazenda de Santa Cruz sempre foi uma fazenda de criação de gado. Então, tinha que ter o registro, né, dessas despesas com gado, o gado que foi comprado, que foi vendido, vendia-se muito gado também naquela época. Registro nominal de devedores de aluguéis por pastagem. Além do gado que pertencia à fazenda, os campos, eram muitos campos, cada campo desse tinha uma denominação de um santo, como já comentei. Esses campos também eles serviam de aluguel para a pastagem, então tinha que se pagar, então tem esse registro. Informações em processo sobre terras. Então, as pessoas adquiriam as terras e entravam com processo, isso até hoje, repito, ainda tem pessoas procurando informações sobre terras, porque as terras de Santa Cruz, elas foram muito complicadas, tendo em vista, já falei, não é, a questão dos proprietários. Assentamento de foreiros e arrendatários, exatamente isso que eu acabei de falar agora. Esses foreiros e arrendatários que foram ocupando as terras nesses 300 e poucos anos. Formulários de modificação de cadastro e transferência de terras e de escravos. Inventário, entrada, aluguel, relação de trabalhos distribuídos. Temos aqui a questão do aluguel, porque a fazenda também de Santa Cruz, a fazenda imperial de Santa Cruz, e não no tempo dos jesuítas, mas no Império, alugava escravos, inclusive escravos músicos, iam tocar em outros municípios, escravos que iam trabalhar em outras fazendas, e isso aí se cobrava um aluguel e a fazenda que recebia. Não era o escravo que recebia, não era o escravizado. Relação de trabalhos distribuídos. Cartas de alforria. Essas cartas, eu cheguei a ver uma pasta, sabe aquelas pastas que tem aquele furo que coloca, aqueles dois furos e coloca, é uma coisa totalmente errada. Então tinha umas cartas de alforria, carta de alforria simples, porque como eram escravizados pertencentes à nação, eles chamavam isso mesmo, escravos da nação, quando houve a lei de 2020, né, de 1871, esses escravizados de Santa Cruz receberam a carta de alforria. Essas cartas de alforria, cópia, elas ficaram nessas pastas. Eu encontrei ainda essa pasta lá no INCRA, também está recolhido no Arquivo Nacional. Protocolos de ocorrência de ofício, de requerimentos, de memorandos e telegramas. Muita documentação que chegava, isso já no finalzinho, né? Já da monarquia, então tem tudo registrado lá. E registro de correspondência com diversos órgãos de documentação avulsa. Então imaginem vocês, pelo que eu acabei de ler aqui, rapidamente, como é que tem material para ser pesquisado. É claro que já tem produtos, já tem resultados disso aí, inclusive um livro do professor Júlio, né, que fala sobre as doenças dos escravos, né? Já a Fundação Oswaldo Cruz também já publicou, então já tem alguma coisa, mas ainda tem muita coisa. Tem um desenho que eu encontrei aqui, eu não conhecia esse desenho, olha que eu andei pesquisando muito no Arquivo Nacional e nunca vi. É um desenho original, bico de pena, mostrando o marco da Fazenda Imperial de Santa Cruz.
Não tem nenhuma legenda, não tem nenhum texto falando sobre isso. Mais adiante tem um texto que fala sobre uma pessoa, né, que está requerendo o pagamento da produção, porque esses marcos eram feitos por canteiros, né? Então tem um ofício lá, eu acredito que esse marco tenha sido também anexado a algum documento relacionado com trabalhos feitos para a fazenda. Eu escolhi aqui um documento que eu achei muito interessante, que é logo no início, porque tem alguns poucos documentos, é uma pena, mas tem alguns poucos documentos que foram digitalizados, alguns documentos manuscritos que foram digitalizados, né? Porque são muitos documentos, o ideal seria que eles digitalizassem mais. Mas aqui é uma representação do Manuel Martins do Couto Reis, narrando as dificuldades que encontrou na procura da Ipecacunha contra a erva pedida de Lisboa. Vejam aqui a grafia do Couto Reis, uma grafia muito correta. As Memórias de Santa Cruz, ele também escreveu isso. Acredito que tenha sido ele, né? Porque a grafia, a letra é a mesma, é uma letra, parece que ele fez uma caligrafia, uma letra muito bonita. O Couto Reis era o administrador da Fazenda Real. Ele, como eu falei já, ele assumiu em 1794, permaneceu aqui até 1806, 1804. E ele recebeu uma solicitação vinda diretamente de Lisboa. Porque Lisboa nós temos aí por trás aí quem? Sua Majestade, né? Eles estavam pedindo o quê? Eles estavam pedindo que eles enviassem, que o Couto Reis enviasse ervas da Ipecacunha e a contra-erva, que são ervas medicinais. Até hoje, algumas delas são usadas, né? Uma que provoca vômito, também tem a propriedade de ser um expectorante e são contra a disenteria. A disenteria, na época, era uma das doenças que mais provocava óbitos aqui em Santa Cruz. E já os escravizados já conheciam os indígenas primeiro e depois os escravizados, já conheciam as propriedades dessas ervas. Então o Couto Reis, quando ele escreve esse documento aqui, a letra não é tão complicada para se ler, se ampliada para ler direitinho, até ao lado tem o documento, mas aqui tem um texto que eu escrevi também sobre isso, né? Esse documento manuscrito, ele foi datado de 7 de abril de 1800. Informa que foram necessários 3 meses, ele está respondendo isso aqui lá para o vice-rei, né? Depois para mandar lá para Lisboa. 3 meses para obtenção de uma razoável quantidade das ervas solicitadas a partir de Lisboa. Solicitou quem foi Lisboa, né? Então ele conseguiu 16 libras de pecacunha, equivalendo a aproximadamente 80 quilos. Cada libra, aquela medida antigamente, era um pouco menos de meio quilo cada libra, né? E 9 libras da contra-erva, daria mais ou menos 45 quilos, aproximadamente. O superintendente informa também que precisou contar com a ajuda do seu feitor e habilíssimo mateiro, que acompanhado de um escravo, percorreu trechos da mata de Itaguaí e de Mangaratiba em busca das ervas. O interesse do governo português pela ipecacunha e contra a erva comprova que ambas eram de grande utilidade na medicina. Até hoje, como eu disse, elas continuam sendo usadas, né? A primeira no combate à desinteria, com probabilidade de provocar o vômito expectorante. Já contra a erva é empregada para combater a debilidade geral, tratamento de bronquite e febres nervosas. Vejam vocês, hoje que nós vamos aos médicos e os médicos vêm com exames e mais exames, laboratórios e mais laboratórios, naquele tempo era a erva, né? A utilização da ipecacunha era feita pelas tribos indígenas brasileiras e também pelos povos escravizados de Santa Cruz
como xarope. Era uma maneira deles para fazer o xarope para tratar da disenteria, que era uma doença que causava diarreia com sangue e causava muitos óbitos, muitas mortes. Na carta, o Couto Reis, no finalzinho, ele, usando a autoridade que ele era, afinal de contas, ele é um superintendente, ele veio para cá com poder, né? Então ele recomenda ao governo de Portugal medidas no sentido de que seja estabelecido algum tipo de controle ou proibição, alertando para o risco de, em breve tempo, não existir mais as duas ervas em toda a costa do Brasil. Porque quando ele recebe essa ordem, esse pedido, né? Pedido de Lisboa é uma ordem, né? Para que ele enviasse essas ervas, ele disse que demorou 3 meses para conseguir essas ervas. Não foi uma quantidade muito grande. O mateiro dele, o feitor, provavelmente informou que o feitor provavelmente informou que estava com dificuldade de encontrar porque passaram antes e pegaram as ervas, né? Então ele manda sugerir ao governo que fizesse alguma lei, alguma coisa para controlar a proibição, né, dessas ervas. Nessa documentação, além daquele desenho do marco, que me surpreendeu encontrar digitalizado esse marco, eu achei muito interessante esse desenho, né? Surpreendente. Encontrei esse mapa. Alguns documentos, são poucos documentos que fazem parte desse fundo, que são de cartografia. Acredito, espero e tenho quase certeza que deve ter o fundo da cartografia. Deve ter, não tem. Eu inclusive, quando trabalhei no Arquivo Nacional e quando pesquisei lá também, eu vi diversos mapas de Santa Cruz, diversas cartas de Santa Cruz. Algumas que tem também na Biblioteca Nacional. Mas esse daqui, da Imperial Fazenda de Santa Cruz, não tenho muita lembrança. É pena que é uma planta de dimensões enormes, então não dá para a gente ver direitinho. Mas vamos fazer um esforço aqui. Do lado esquerdo nós temos Sepitiba, né? Aquelas linhas azuis correspondem ao rio Itaguaí, né? Rio Guandu. E a parte central, que eu consegui ampliar um pouquinho, é a parte do centro de Santa Cruz. Então, alguns documentos foram incluídos no fundo da Fazenda Nacional Santa Cruz. Vocês podem ver aqui, eu fiz uma ampliação daquela parte central para que se tenha uma ideia melhor desse desenho. Esse desenho não é um desenho, não é uma planta, digamos assim, do início do século XIX, é do final do século XIX. Com certeza, já depois de 1880. Por quê? Nós temos aqui a área do Matadouro, então o Matadouro já tinha sido construído, inaugurado, o Matadouro foi inaugurado em 1881, então deve ser de 1800, bem depois. Eu acredito, pelo que eu já conheço dessas plantas assim, que tenha sido um levantamento feito na época dos exercícios militares da corte de 1885, porque já existia a Estrada de Ferro. Observe aqui, ó, Estrada de Ferro Dom Pedro II, bem essa linha vermelha no meio. Tem aqui área do Matadouro. Observe que essa linha da Estrada de Ferro, ela vem e dá uma virada, que era exatamente o trenzinho, o trem que vinha trazendo a carne para o Matadouro, passava por aqui pelo Matadouro, embarcava a carne e levava para a cidade, pela Estrada de Ferro Dom Pedro II. Vejam lá em cima, depois de Estrada de Ferro Dom Pedro II, escrito Cercadinho, para que vocês possam ter uma ideia da localização do Cercadinho, que fica exatamente ali no Morro do Chá. Aonde está escrito aqui Petrópolis, aqui de preto, Petrópolis, é aquela parte que tem ali da Praça Marquês do Herval, que é uma elevação, então eles deram o nome de Petrópolis. Mirante é o Morro do Mirante, onde nós tivemos a caixa d'água, onde tem perto da igreja, né? E lá em cima, então, tem o miolo,
que é aquela parte, aquele quadradinho preto, quadriculado preto lá, é o Palácio Imperial. Tem aqui uma legenda que eu peguei da planta, mas ela está muito pequenininha, mas de qualquer forma tem o hospital. O hospital fica do lado esquerdo, pegando aquele quadradinho, é o quartel, né? O antigo Palácio Imperial. O hospital ficava do lado esquerdo. Então, se tem uma ideia, eu gosto muito dessas plantas antigas, porque elas dão uma ideia de como era Santa Cruz, a distribuição, né, cartográfica, geográfica de Santa Cruz em determinados períodos. Então, se vocês pegarem a de 1848, aquela do Conrado Jacó do Niemeyer que eu falei ontem, mostrei ontem, né? Pegar essa aqui, uma junto com a outra, e pegar uma planta de hoje, e vocês vão vendo as mudanças que ocorreram. Eu gosto muito desse tipo de trabalho por causa disso aí. Apenas na caixa 507, porque como eu falei no início, ó, ele é dividida nas caixas, nos códices e nos livros. Então são basicamente 3 seções que reúnem esse acervo do fundo de Santa Cruz, da Fazenda de Santa Cruz. Na caixa 507, a tal famosa caixa que eu falei, ela abrange o período de 17 de agosto de 1779, finalzinho do século XVIII, né? Até 12 de julho de 1848. Aí já é no período do Conrado Jacó de Niemeyer. São 212 códices. Aqui eles não chamam de códices, aí seriam documentos, mas eu não chamei de documentos porque cada um desse que eu estou chamando de códice aqui reúne uma quantidade de documentos. Pode ser que um tenha uma folha só, ou mais. Aqui nesse caso, desse documento que eu coloquei aqui abaixo, mais branco, são 3 folhas. Mas tem alguns que tem 50 e poucas folhas, tem mais, porque são livros que são incluídos. São 212 códices com documentos diversos, contendo uma ou mais folhas, além de anexos. Às vezes vem uma planta anexa, vem um desenho, vem um esboço, vem alguma coisa em anexo, uma carta sendo encaminhada, um ofício. Então, tem muitos ofícios encaminhando, tem autos, tem provisões, tem alvarás, tem relações, assuntos administrativos relacionados com a Fazenda Real e Imperial, assuntos de disciplina, como tem um caso aqui dos escravizados, com briga com os chineses, sobre escolas, nomeações, enfim, é uma variedade incrível. Aqui eu fiz questão de pegar esse documento do dia 17 de agosto de 1779, que é o primeiro dessa relação dessa caixa. Tem, como eu falei, tem 212. Então, um documento só, veja só, um documento só. Descrição das terras da Fazenda de Santa Cruz, tirada do inventário, que se principiou em 29 de julho de 1779, por Gonçalo Teixeira de Carvalho, juiz de fora que foi da cidade. Então, esse inventário já é no 1779, mas antes dele teve um outro inventário em 1729. E antes tivemos outros inventários também dos jesuítas. Então foram muitos inventários. Quando houve a proclamação da República, mais inventários. Então, vários inventários. Cada inventário desse era feito uma lista com o que se tinha na fazenda, as terras e tal. Então, nesse documento, o que tem? Tem medição, os temas, né, que aborda. Fala sobre medição das terras, né, sobre o gado vacum, quer dizer, o gado bovino, cavalar, sobre os jesuítas, informações sobre os jesuítas, sobre terras, sobre o marco, religiosos da Nossa Senhora do Carmo, que eram os vizinhos, né, da fazenda de Pedra de Guaratiba, foreiros, inventário, cópia de carta e o nome do Gonçalo Teixeira de Carvalho, que era juiz de fora. E tem aqui os nomes das pessoas que estiveram envolvidas, como o escrivão Simão Pereira Barreto, o avaliador José Antônio Suzano, o avaliador e administrador da Real Fazenda, que era Braz Silva Rangel, aí primeiro sesmeiro de Santa Cruz, conforme
doação registrada em 9 de setembro de 1763. João Cardoso de Mendonça e Lemos, piloto. Antônio Alves de Oliveira, fazendeiro. Aí tem aqui os itens, né, que tratam Real Fazenda de Santa Cruz, Itaguaí, ou ver Itaguaí, Ilha de Guaraqueçaba, que Ilha de Guaraqueçaba é exatamente a ilha que tinha o marco divisório, né? Rio Itinguçu, que é também um marco divisório, Rio Cabuçu, Rio Puanda Mirim, aí no caso é Guandu Mirim, Rio Itaguaí, Rio Guandu, Rio Itaguaí, Sepetiba, ver Sepetiba, Pedra, Lagoa de Manguariba, ver Manguariba. Então, é um documento do século XVIII que abre essa relação da Caixa, né? A seção dos códices, aquela seção que eu falei foi a seção das caixas. Agora a seção dos códices, propriamente dito, porque como eu chamei aquele de códice, mas aqui são realmente códices. São 10 volumes, que cada códice desse seria correspondente a uma pasta. E tendo início com a série de documentos produzidos entre 1612, que é o início dessa documentação, até 1783, de fundos diversos, listados os documentos referentes ao testamento de Dona Marquesa Ferreira sobre a fazenda de Santa Cruz, bem como a sua divisão e legado. É claro que a Marquesa Ferreira já estava morta, mas os documentos eles continuam sendo citados porque foram documentos que serviram de origem, de base para que houvesse novas medidas e novas distribuições. Os demais códices tratam de assentamentos dos devedores da fazenda, registro de liberdade de escravos em atendimento à Lei 2040, de 28 de setembro de 1871, lançamento das receitas farmacêuticas avulsas aviadas na farmácia da Imperial Fazenda de Santa Cruz, registro do trabalho diário dos escravos e diversos outros assuntos. Aqui tem um desenho que eu mostrei, que é um original a bico de pena colorido do projeto de uma elevatória que seria construída visando facilitar o abastecimento de água na olaria existente na proximidade da Ponte Jesuíta. O prédio que tem lá é da olaria, então essa elevatória, que esse projeto não chegou a ser construído, ia puxar água do Rio Guandu para lá. E os livros, a seção de livros de registro é a seção mais, vamos dizer assim, mais abrangente. Então ela pega os livros da administração, da contabilidade, de escravos, a série pessoal, questões fundiárias. Então é uma série de livros, de códices, né? Com essas guias de pagamento, cartas de alforrias, aí tem uma série de correspondências, é realmente uma documentação muito, muito completa. E aqui nós temos então aquele mapa, né? Mostrando o miolo de Santa Cruz com a parte ocupada ainda da fazenda. Então, eu selecionei um outro documento, que é um rascunho de carta dirigida ao administrador e ao comandante da polícia da fazenda de Santa Cruz, solicitando reforço do destacamento da Mata de Paciência devido a um desagradável acontecimento entre os chinas e os escravos. Então, os chineses e os escravos. É um documento de 29 de fevereiro de 1816. Para se fazer um documento desse aqui, a coisa não estava muito fácil, então foi uma briga, deve ter sido uma briga feia. Então é um documento manuscrito, depois ele continua aqui, é um documento com bastante dado, e aqui é o mesmo documento, mas enviado em 6 de outubro de 1816 ao Conde da Barca, relatando o caso dos chineses. A verdade é a seguinte, os escravizados ficavam enciumados em relação aos chineses, porque os chineses, embora fossem trabalhadores também que fossem quase escravizados, eles não eram escravizados. Então eles gozavam de uma certa regalia, eles recebiam alimentação especial e tal. Então sempre que tinha algum motivo, saía briga entre os escravizados e os chineses. Então esse caso aqui foi mais grave porque chegou a ter até o conhecimento do Conde da Barca. Aquele desenho que eu mostrei para vocês, do projeto, né, ampliado, que a água sairia então do Rio Guandu e seria levada lá para a olaria. Essa olaria, esse prédio da olaria, era quase um palácio, que algumas pessoas chegaram a criticar, porque
para que, falava assim, para que fazer um prédio tão suntuoso para uma olaria, né? O Benedito Freitas cita isso aí. E o desenho original que eu falei para vocês, que eu mostrei lá na frente, do Marco Imperial. Sempre me perguntam o que que significaria esse F1, porque tem um F7, aqui P1, quer dizer, primeiro reinado, ou primeiro império, porque foi em 1824. Aqui tem a documento, né, o documento no caso aqui, a conta do marco mandado fazer para a Imperial Fazenda de Santa Cruz, conforme o plano recebido e assinado por Francisco José dos Santos. Veja que está na caixa 507, 32.3, né? É o Marco Limites Imperial Fazenda, plano José Francisco dos Santos, Imperial Fazenda de Santa Cruz, Rio de Janeiro. Então, aqui tem as referências da caixa, porque como se trata de um documento também que faz parte do acervo, tem a ligação, quer dizer, o desenho está ligado com esse documento aqui, que é exatamente de 2 de outubro de 1824. Encerrando, porque não daria, claro, para colocar todos os documentos. Então, eu tive que fazer uma seleção bem criteriosa daqueles documentos que puderam ser digitalizados e que nós pudéssemos então fazer assim algumas citações, como foi o caso daquele documento do Couto Reis mandando as ervas lá para Lisboa e desse aqui. Aqui é um livro manuscrito com 483 folhas, páginas, contendo a relação completa de todos os escravizados existentes na então Fazenda Imperial de Santa Cruz no ano de 1818. Então, veja lá, inventário da escravatura da Imperial Fazenda de Santa Cruz em 1818. Aqui cada página dessa, que são 2 páginas que eu reproduzi, né? Claro que está pequenininho, não dá para ler, mas tem o nome, o nome das pessoas. Aqui é relação por famílias, né? O nome, geralmente o chefe da família, o cabeça do casal, fica a família, né? A letra aparecia em tamanhos maiores e tem, além disso, tem o destaque para o estado civil, né? Se é casado, solteiro, viúvo e tal. Depois vem uma coluna com a idade, no caso o ano, e a outra coluna com os meses. Então, quantos anos tinha e quantos meses tinha, né? E embaixo, alguma observação. Alguns deles eram músicos, fazendo aprendiz de algum ofício, algum tipo de informação que pudesse interessar. Então, é um documento também manuscrito para os pesquisadores que quiserem fazer algum tipo de trabalho sobre os escravizados, porque aqui vai encontrar realmente os nomes dessas pessoas por famílias. E tem uma parte, quando se fala no casamento, tem assim, que foi casado, passou para a família número tal, porque eles numeravam as famílias, sabe como era, né? Eram escravizados, eram homens, eram mulheres, eram crianças, mas afinal de contas eram também, entre aspas, aqui, objetos, eram material. Então cada família dessa tinha um número. Então aí diz que casou e está vinculado a tal família. Então aí tem a numeração da família. Então aqui encerrando essa apresentação, o inventário da escravatura da Imperial Fazenda Santa Cruz, mostrando para vocês os escravizados em 1818. E encerrando esta nossa apresentação hoje, 350 anos de história no acervo do Fundo da Fazenda Nacional Santa Cruz, do Arquivo Nacional. É realmente um material de grande valor. Claro que tem muita coisa pela frente, eu vou ainda fazer uma leitura mais detalhada para frente, vou fazer uma seleção de outros documentos que possa ser reproduzido e, quem sabe, falar um pouquinho mais sobre esse material. Aproveitando então para desejar a todos um excelente feriado, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, o nosso dia, né? Amanhã, dia 1º de maio, e já complementando aqui, esticando aqui um finalzinho de semana. Não vai ser ponto facultativo sexta-feira, mas não deixa de ser um feriadão aí.
Então, uma boa noite, um abraço e até uma próxima oportunidade. Canal de História de Santa Cruz, do YouTube do professor Simvaldo, hoje, nesse dia 30 de abril de 2025, falando sobre 350 anos de história no acervo do Fundo da Fazenda Nacional de Santa Cruz, do Arquivo Nacional.